começamos a gravação de hoje, eu vou mostrar para vocês um material um pouco teórico que vocês podem seguir, que é esse daqui, né? Então, esse material aqui, ele está na Biodados, que a gente está dando aula nesse servidor aqui, que é Biodados CBFMGBR. E as aulas, elas estão meio mal acomodadas nesse link chamado Pinguim, porque a nossa primeira máquina ficava lá em Ribeirão Preto, né? E tem o chopp do Pinguim lá, que é muito bom. Bolinho de bacalhau fantástico também. Então, perdidos no meu Brasil, fui para Biodados, fui na Pinguim, né? E eu quero mostrar para vocês, tem uma aula aqui sobre alinhamentos, né? E ela vai ter um pouquinho de teoria de BLAST para vocês seguirem. Eu tenho uma aula na bioinformática também sobre isso, aonde vocês podem acompanhar também. Eu vou mandar para vocês o link, mas só para mostrar, né? Essa aula aqui, ela tem coisas sobre a matriz de pontuação, os gaps, como as coisas funcionam e tal, e Blast na própria web. É interessante vocês fazerem isso, se vocês nunca fizeram, mesmo se vocês forem dar aula disso, é interessante. Pode roubar isso aqui, viu? É tudo Open Access, pode usar isso aqui, modificar do jeito que vocês quiserem. Tem umas proteínas aqui para fazer blast, para mostrar como é que as coisas funcionam e tal. Tem um tutorialzinho de PsyBlast que às vezes a gente nunca tem tempo de fazer, mas é super legal. Se vocês tiverem um dia necessidade de achar uma proteína muito remota, né? Aqui tem um exemplo de uma proteína que existe numa aranha, num fungo e numa bactéria. Se você fizer um blast normal, você não consegue encontrar elas, mas se você fizer o PsyBlast, que cria uma matriz para aquele conjunto de proteínas, né, uma matriz específica, ele vai encontrar. Vocês podem fazer de brincadeira essa aula inteirinha aqui. Mas, na verdade, como a gente vai falar, usar o BLAST para servidores, eu vou fazer com vocês esses blasts por linha de comando. Eu continuo usando, porque eu acho mais fácil para dar aula, o Blast antigo, não o C++. Então, os comandos que eu vou dar aqui mudaram o nome, mas, assim, super fácil depois vocês trocarem. Inclusive, até legal alguém mostrar o Legacy, né, o antigo para vocês fazerem uma referência mesmo, porque eu acho que ele é mais didático mesmo aqui. Então, apresentando para vocês o Blast, né? E apresentando para vocês também que aqui na Biodados eu coloquei esse ensino remoto, eu dou aulas assim, coloco no YouTube, né? Então, para vocês também. Então, a aula que eu dei de Fred e Trimomet que está aqui, né? A de montagem de genomas, que como a gente tinha feito análise com Trimomet, que eu adiantei essa aula de montagem de genomas, está aqui. Aqui está comentado o HTML, né? No href tem um ponto de exclamação, mas aqui vai aparecer a nossa aula de hoje com Blast no servidor. Tem um monte de programa que eu vou usar rapidamente, eu resolvi listá-los aqui, porque eu vou usar mesmo, né? Então, hoje nós vamos aprender esse monte de coisa aqui. Bom, então agora a gente vai precisar organizar a nossa área de trabalho. Eu não vou usar muito o que está aqui na Pinguim, não, embora vocês possam seguir essa aula, e eu acho que é a aula 2 aqui. Deixa eu ver se tem um grep aqui. Cap 3 não é aula 2, não, acho que é aula 1 mesmo. A aula 1 tem algumas coisas para vocês aqui, alguns comandos Linux que eu não dei na primeira aula, e eu vou misturar eles na aula de hoje aqui hoje, tá? Então, esses comandinhos aqui, na verdade, são comandos GNU, né? Não são Linux, não. Linux abre a porta do CD, grava no HD, acessa a memória, esse é o Linux, né? Esses comandos que a gente usa são GNU, né?
GNU is not Linux. Muito bem. Então, vou combinar essas coisas aqui, já mostrei para vocês mais ou menos. Vou falar desses alinhamentos aqui e tal, vou usar algumas coisas que estão aqui, mas eu vou dirigir vocês mesmo direto para o servidor. Bom, parece que eu estou compartilhando só o meu navegador. Deixa eu compartilhar minha área de trabalho como um todo, né? Assim eu posso abrir meu put. Será que eu vou conectar novamente aqui para vocês? Vocês têm alguém que não conectou? Vocês já estão carecas de conectar, né? Deixa eu escolher uma bioinfo marrom hoje aqui, né? Então, vocês sabem que é BioFMG. Aqui, CIS. Nananã. Quando você dá um LS, você vê os meus alunos do curso de quinta-feira e tem uma pasta para vocês que é aquela uso de servidores, né? Então, o Guilherme deve ter visto na aula, eu só faço CD, dou um espaço já, né? Porque eu dou Change Directory, coloco a letra U maiúscula e eu vou usar o tab que fica do lado do Q aqui, né? Para completar, tá? Isso daí faz com que eu entre na pasta certa e não erre nunca. Aí eu dou um LS, opa, LS, né? E aí eu tenho, cadê o Gui? Veio aí, o Gui está aqui, a Lulu está aqui, Lulu? Lulu está aqui. Lulu, você já consegue entrar rapidinho aí na pasta, Lulu? Sim, treinei. Eu fiz até o passo 14. Muito bom. Então faz o seguinte agora, todo mundo entra na sua pasta, eu vou entrar na Eu Sou Jacu, né? O Guilherme basta uma letra G, né? Todo mundo já treinou isso. Agora vocês vão dar um LS, cada um tem um número de pastas que já tem, né? Eu já fiz a Blast Aula, eu peço para vocês darem um mkdir. Vocês já estão decorando esse comando mkdir, né? Blast Aula, assim, tá? Para vocês terem um Blast Aula igual o meu ali, tá? E agora eu vou organizar minha área de trabalho. Eu nem preciso muito desse navegador aqui hoje. Eu vou colocar ele aqui em cima. Eu vou colocar meu put aqui do lado direito, mais ou menos como ele é. Deixa eu minimizar isso aqui. É mais ou menos como ele está estipulado para ser. E agora eu vou passar a compartilhar este cara aqui para vocês verem de um tamanho bom, né? É bom que ele já está marrom. Pronto. Já estou mais treinado. Muito bem. Então, vocês fizeram o seu diretório Blast Aula. Eu vou dar um clear, porque para mim é muito ruim, porque como a minha janela está compartilhada, ela tem um risco vermelho, que ela confunde um pouco aquele under slash bar lá, né? Aquele sublinhado. Então, eu dou um negócio assim. Então, se eu der um LS aqui, eu estou vendo o Blast Aula que eu criei, e muito importante dar um PWD também para você saber que você está no barra home, barra biofmg, barra bios uso de servidores, barra a sua pasta. Muito bem. Agora a gente vai entrar dentro da Blast Aula, pode dar um LS sempre quando você vai entrar, né, para ver onde que eu quero entrar, dá um LS. E aí a gente vai entrar dentro da Blast Aula e pode dar um PWD, né? Eu estou recordando as aulas passadas, né? PWD, Change Directory, mkdir, LS, essas coisas aí. É um dos meus grandes objetivos, né? Que é, se um dia vocês forem ter um treinamento com alguém do seu grupo, pelo menos, né? Essas coisas aí já estão bem dominadas. Hoje nós vamos ver um monte de outras coisinhas legais também. Muito bem. Eu devia estar mostrando aqui minha área de trabalho, porque eu vou dar uma olhadinha no NCB. Eu vou no Uniprot mesmo, para pegar uma sequência de proteínas
e escrever lá no nosso servidor. Nós vamos fazer isso agora. Então, a gente vai usar um processador de texto. Claro, se você tiver no seu computador, você pode usar o bloco de notas, o Word, sei lá que mais, né? Lá, nós vamos usar o mais simples possível, tá? Tem outros muito interessantes, mas eu prefiro usar o mais clássico, porque é o mais tosco e é o mais didático para eu mostrar, né, para vocês. Esse processador de texto, quando você coloca, abre ele, você não é que você abre, por exemplo, o Excel e aí manda salvar e escolhe o nome. No caso aqui, a gente já escolhe o nome na hora que vai usar o programa, tá? Então, o programa chama VI, eu não consigo falar VI, vocês podem treinar aí e falar VI. Ele tem uma adaptação que no Brasil até se chama de Vim, mas VI, o pessoal fala VI, abre com VI, né? Na verdade, eu abro com VI, tá? Se vocês quiserem chamar de VI, com vocês. Então, você vai abrir o programa VI e vai colocar um espaço e vai colocar assim, ACE2, né? ACE2. Eu vou pegar a proteína ACE2 que ela é chamada de receptor do coronavírus, né? É uma proteína de membrana aonde o coronavírus aprendeu a se encaixar e assim que ele é englobado para formar o primeiro vacúolo ali, né? Então, vocês vão dar um VI ACE2 aqui e quando vocês derem um Enter, vocês já vão entrar no programa, tá? Tá aí o programa lá. Ele tem esses tiozinhos aí, né, marcando as linhas, não sei o quê. E agora eu vou pedir atenção de vocês, perdidos no meu Brasil. Vou usar meu dedo para apertar a letra I, tá? E eu quero que vocês olhem embaixo da minha tela, que vai mudar para Insert Mode, tá bom? Quando eu apertar I, vai dar Insert Mode aqui, ó. Atenção, vou apertar I no 3. 1, 2, 3, viu? Desculpa, apareceu inserção, porque esse computador está em português. Inserção. Então, agora, eu posso colar qualquer coisa aí, tá? Eu vou compartilhar a minha tela como um todo, porque a gente vai dar uma passeada no Uniprot, tá bom? No navegador. Deixa eu compartilhar a tela inteira mesmo. Assim, vocês estão vendo aqui o terminalzinho. E aqui, eu vou abrir uma janelinha aqui e eu vou escrever Uniprot. É uniprot.org, mas ele redireciona para o site mais próximo. Provavelmente a gente está nos Estados Unidos. Eu vou aumentar aqui essa minha tela aqui, né? E aqui eu vou escrever ACE2, tá? Muito bem. Vocês estão fazendo aí, né? Vai no Uniprot, coloca ACE2. Logo em cima tem uma ACE2 de Homo sapiens, né? Claro, o banco Uniprot é um banco para você pegar sequência de aminoácidos, né? O Uniprot, né? É o banco de referências para sequências de aminoácidos e nós vamos pegar essa ACE2 humana que está lá, clicando naquele Q9BYF1 aqui. Antes de clicar, eu queria que vocês notassem que ela está com esse papelzinho douradinho aqui, ó, meio amarelinho, que são sequências que são da divisão Swiss-Prot. Tem os caras na Suíça que inauguraram isso aqui, e eles demoram mais ou menos uns 3 dias lendo papers sobre essa proteína aqui para validar essa sequência, sabe? Tem uns loucos que colaboram com esse banco de dados de proteína mundial, lendo papers e validando essa sequência aqui, tá? Esse banco se chama Swiss-Prot. A Ana Tereza, lá no LNCC, em Petrópolis, teve um grupo de anotadores do Swiss-Prot. Eu já dancei forró com uma anotadora do Swiss-Prot uma vez, no congresso.
Eu falei isso antes da palestra dela, porque é uma coisa muito engraçada, né? Conhecer um anotador do Swissprot. E eu vi eles trabalhando, então, isso aqui é validated, que chama aqui, né? O reviewed, desculpa, reviewed Swissprot. Então, vamos abrir essa sequência aqui, porque eu quero pegar só a sequência de aminoácidos. Um dia depois, quem não entrou aqui pode olhar isso. Eu não conheço a menina que está fazendo essa function. É uma pessoa só que está escrevendo isso aqui. Ela começou pelas humanas e está escrevendo para outras coisas. É uma informação importantíssima que está sendo adicionada aqui no cabeçalho. Isso aqui vai mudar, o Uniprot vai mudar a cara dele logo, agora no meio do ano vai mudar. Essa cara aqui, nem sei se já mudou, mas aqui do lado, então, tem um monte de coisas. Eu vou convidar vocês para clicar em sequences aqui, ó, sequences, tá? A gente desceu para caramba aqui no formulário, é uma âncora, né, que chama, e a gente está aqui com uma sequência, né? Esse formato aqui é um formato mais para humanos lerem, divididos de 10 em 10, né? Eu não sei se todos vocês sabem o código de uma letra de aminoácidos, mas está na hora. Pega um livro de bioquímica, vai pela ordem alfabética, A. Qual que é o aminoácido que é o A? Quem sabe? Alanina. Alanina. E C? C, ai, esqueci. Tem enxofre. Tem Isso. D e E, os dois. aspartato e glutamato. Isso, D e E são os que têm carga lateral negativa, né? E estão na ordem. Ácido aspartico com A é o D, glutâmico é o E, né? E assim vai. Então, por favor, decorem esse código aí. Agora, nós usamos o formato que a gente viu na aula do Fred, que é o formato FASTA. Tem um botão aqui, ó. Vou pedir que vocês clicarem nesse botão aqui, né? E aqui vocês vão copiar. Eu vou copiar com o mouse, porque dá para vocês verem que eu estou copiando com o mouse, que eu copiei, tá? Muita calma nessa hora, nós vamos colar agora no nosso VI, né? Tá? Então, Perdidos no Meu Brasil, fui no Uniprot, entrei com o ACE2, né? Peguei a proteína humana aqui, clicando aqui, né? Fui em sequências, né? Sequências, cliquei no botão FASTA e iluminei aqui e copiei, tá? Nem dei Ctrl C aqui para vocês poderem ver. E aqui eu já estou no modo de inserção. Eu vou dar botão da direita aqui, porque no meu dá botão da direita. Vocês se virem aí se é botão da direita ou é rodinha, botão do meio, ó, tá vendo? Eu colei, tá? Então o VI permite que eu cole, tá? Então, quer dizer que o Miguel vai ensinar hoje a olhar se existe a expressão de ACE2 no transcriptoma de tumor de mama? Então, é isso que nós vamos fazer hoje, tá? A gente botou uma sequência que não tinha na aula, não estava planejada. A gente pegou a sequência, copiou e colou num documento que está lá no ICB, lá perto do banheiro feminino, ali no térreo, né? Onde está o servidor Bioinfo, está a Sagarana e tudo mais. Então, agora a gente vai salvar. Bom, Perdidos no Meu Brasil, já colaram aí, né? Agora vocês vão apertar a tecla ESC. Todo comando, quer dizer, quando você está no modo de inserção, você tem que sair dele. Então, você precisa apertar a tecla ESC, que é aquela que a gente usa para sair das fotos do Facebook, né? ESC ou em cima, ó. Olha o meu modo de inserção aí, Perdidos. Olha o meu modo de inserção, vou apertar o ESC no 3, ó. 1, 2, 3, tá? Eu saí do modo de inserção, beleza? Então, eu colei lá a sequência e saí do modo de inserção. E agora, para salvar, para todo comando que você quer fazer, por exemplo, undo. Undo é uma letra U que você tem que colocar. Para todo comando que você quer colocar, primeiro
lá embaixo do lado esquerdo tem que aparecer 2 pontinhos, tá? Não é ponto, ponto, não. Agora é o 2 pontos, né? Quero dizer para vocês 2 pontos, tá? É aquele 2 pontos. No teclado em português ele está no shift, então toma cuidado aqui. Não importa onde o cursor esteja aqui em cima, porque eu não estou mais no modo de inserir nada, tá? Então eu vou apertar o shift e o 2 pontos aqui, ó, para eu ganhar 2 pontos lá embaixo. Olha na minha tela aí, todo mundo do lado esquerdo embaixo. 1, 2, 3. Apareceu meus 2 pontinhos ali, tá? É esses 2 pontos que todo mundo tem que pôr. Para qualquer comando, se você quisesse quitar, você apertaria a letra Q e quitaria, não salvaria nada. Mas eu quero salvar, tá? Tem vários jeitos de salvar, cada aluno meu faz de um jeito. Eu salvo com X com força, tá? Eu coloco o X de salvar e para ele não ficar perguntando, tem certeza que você quer salvar mesmo? Existe um rascunho aberto, você quer não me encher o saco? Eu uso o comando na computação chamado de forced, né? Eu traduzi com força aqui, que é o ponto de exclamação. Então, o X com ponto de exclamação é como eu salvo, tá? Vocês podem salvar do jeito que vocês quiserem, pesquise aí que tem outros jeitos. Eu sempre salvo com X com força. Só o X daria certo, mas como às vezes você tem o rascunho aberto, não sei o que, ele pergunta, quer substituir mesmo o rascunho? Eu já salvo direto com X com força sempre, tá? Então, aperta aí um Enter agora, ele vai aceitar o X com exclamação, ó, e aí ele voltou para a nossa tela. E se você der um LS, agora você tem... desculpa, eu tenho um outro ali que eu já tinha feito antes. Eu tenho um monte de coisa aqui. Você só tem esse two aí, né? Você só tem Miguel, esse. deixa eu perguntar um negócio rapidão que eu tive que reabrir, que o meu deu aquele pau que travou e tive que reabrir tudo. A parte Sim. final que você colocou os 2 pontos, foi o que eu perdi? Eu apertei o ESC primeiro, né? Ah, ESC 2 pontos e X. O ESC saiu do modo de inserção, o modo de inserção desaparece. Aí eu coloco 2 pontos para dizer que eu quero comandar alguma coisa, e o comando é o X exclamação. Ah, beleza. Tá? Se você inseriu, você faz ESC para sair da inserção. Coloco 2 pontos para dar qualquer comando, né? Por exemplo, ó, vocês não precisam fazer, mas eu, por exemplo, vou fazer isso aqui, tá? Eu abri. Agora, eu não queria abrir, então eu dou um ESC aqui, só para garantir, coloco 2 pontos e coloco um Q com força, tá? É um quit, tá? Saí, não fiz nada, tá? Qualquer comando que você quiser fazer, inclusive tem os comandos muito importantes aqui, você consegue trocar coisas no texto. É muito louco o VI. Um dia, se eu tiver tempo, eu volto aqui para fazer sede. Dá para fazer um monte de coisas legais com o VI. Bom, interessante é que isso aí é uma sequência que está aí. Se vocês quiserem dar um less em AC2 aqui, por exemplo, ó, vocês vão ver que tem aí a sequenciazinha lá, né? Vocês têm uma sequência de aminoácidos, aperta a letra Q. Aí. Muito bom. Beleza. Agora eu vou mostrar para vocês o transcriptoma de tumor de mama. Vocês devem ter reparado, na aula passada, tudo que a gente usou estava numa pasta chamada treinamento. Na verdade é um usuário, né? É um usuário treinamento que há anos eu uso ele com esse nome, se bem que antigamente eu usava o usuário bacharelado. Tem uns tutoriais meus que está escrito bacharelado lá, mas mudou, é usuário treinamento. Então, a gente já pode dar um less nesse arquivo, que não está na nossa pasta, ele está lá na conta treinamento, tá? Então, vamos dar um less comigo aqui, ó, less, barra home, coloca só o H e tabula, tá? Nunca escreva as coisas. Treinamento, né? Eu já mostrei, quem viu, assistiu a aula, eu preciso digitar TRA para desambiguar, porque tem um usuário TOT, tem um usuário Tetsu, tem um usuário Trinotate, né? Trinotate TRI, né?
Então, se eu digitar TRE, eu sei que quando eu tabular ele vai, tá? Então, /home, /treinamento. O que eu estou procurando mesmo? Tá. Blast aula, um Bzinho não vai, tem que colocar BL. Blast aula. Aí é o 454 data, que é onde está nossas sequências, né? E a sequência de tumor. É só colocar a letra T e dar um tab. Aí, por favor, já dá um espacinho. Não, não precisa dar espaço, não, nós vamos dar Enter, né? Então, assim, nós vamos dar um less em /home, /treinamento, /blastaula, /454 data, /tumor.sec. O que significa isso? É o sequenciamento de tumor feito num projeto CNPq, lá em Petrópolis, numa placa daquelas lá que eu mostrei para vocês, gerou 500 milhões de reads, e eles me deram para analisar, e é transcriptoma, tá? É RNA sequenciado no primeiro sequenciador que você pode chamar de Next Generation. Coitadinho, foi abandonado com a chegada do Ion Torrent e com o Illumina de bancada, o MySeq, né? Tem vários por aqui. E principalmente porque eles produzem mais reads do que o 454 e porque é muito mais barato, né? Umas 10 vezes mais barato. Então, ele caiu em desuso, mas é o famosíssimo sequenciador que fez pela primeira vez o genoma do Neandertal. Vamos dar um Enter aí para ver as sequências? Bom, já ensinei para vocês o que é formato FASTA. É um formato onde a gente tem um sinal de maior, né? E um identificador. Eu não estou compartilhando a minha tela, está pequenininha para vocês, né? Deixa eu compartilhar só o garotão aqui, fica maior para vocês. Então, como é que é o formato FASTA? Tem um sinal de maior, sem espaço algum, tem o identificador, que no caso é esse numerão aqui, beleza? Muito bem. Quando tem o espaço, aí tem qualquer anotação que a pessoa queira. No caso, eles colocaram o tamanho e acho que o código da placa de 96, onde está armazenada, sei lá o que é isso aqui. E aí pula uma linha e tem uma sequência. Vocês podem ver que são sequências não muito grandes, né? 139, 138, 241, né? É o que a gente tem para um 454, mas ele chega a fazer sequências até de 500 bases aí. Então, o programa LESS, você pode navegar para baixo com a setinha, né? E você está vendo, então, as sequências que estão aí, tá? Tem umas bem pequenas, né? Isso é um transcriptoma. A gente tratou com transcriptase reversa e colocou no sequenciador. Primeiro você gruda um adaptador nas pontas, com isso você gruda elas numa bolinha, faz um PCR dentro de gel e põe as bolinhas naquela placa e põe um primer e sai sequenciando e a câmera vai vendo a produção de luz, né? Por isso que chama pirossequenciamento, por causa do pirofosfato produzindo luz. Beleza. Vocês repararam aqui comigo que toda sequência começa por um sinal de maior, né? Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos contar quantas sequências tem aí, contando um número de sinal de maior. Como que nós vamos fazer isso? Aperta a letra Q aí. Quando eu faço essa série de comandos, eu sempre uso um programa para jogar essas sequências na tela. Então, vocês vão fazer cat, dar um espaço, para treinar vocês, né? Vocês não são usuários de servidores, vocês têm que saber onde é que estava aquele arquivo. Onde estava aquele arquivo? /home, /tre, /bl, /454, /tumor.sec. Dá um espaço e agora coloca um pipe. Não sei se eu já ensinei o pipe, fica do lado da letra Z. Essa coisa aí é um cano vertical chamado de pipe, e daí que vem
a expressão pipeline, né? Uma linha de comando com pipes significa que eu vou pegar sequências, vou tratar com Trigonometric, depois vou rodar o Velvet, depois vou rodar, né? Então, todas as vezes que você faz um monte de programas no Linux, um com o resultado do outro, é uma pipeline, né? Porque tem aí o pipe. Também é a última prova do campeonato de surf, né? Muito bem. Que a onda vai para lá em vez de vir para cá. Muito bem. Então, a gente fez um cat e deu um pipe ali. E agora a gente vai fazer assim um grep, tá? E eu quero procurar pelo sinal de maior. Todas as vezes que eu quero procurar pelo sinal de maior, eu tenho que me referir a ele entre aspas. Porque, por exemplo, não façam isso não, ó, só observem, perdidos, só observem. Se eu escrever assim, sinal de maior, espaço saída, tudo que estiver sendo jogado na tela, ele vai gravar como um arquivo saída, tá? Então, o sinal de maior significa computador, grave para mim tudo que está na tela com esse nome aqui, tá? Agora, para eu procurar o sinal de maior, então, para ele não ter esse poder computacional, eu tenho que colocar ele entre aspas, tá? Grep sinal de maior, tá? Entre aspas, beleza? E como é a primeira vez que alguns de vocês vão fazer isso, eu vou dar um enter agora do jeito que está. Então, o que ele vai fazer? Cat aquele tumor.sec e vai jogar na tela. Pipe. Grep vai pegar todas as linhas que tem sinal de maior, tá? Pode dar um enter aí, vocês estão vendo aí. Tá? O sinal do maior está em vermelhinho, mas está no começo da linha. Ele está mostrando. Ah, esqueci de pedir para vocês contarem. Vocês estão contando quantas linhas com sinal de maior apareceram? Miguel, acho que eu fiz algo errado. Qual que era o comando no final? Todo mundo comigo agora, para mostrar para ela, eu vou dar flechinha para cima, tá? Não sei se vocês perceberam aí, quem está vindo só hoje, se eu der uma flechinha para cima, vai mostrar tudo que eu já digitei, tá? Então, ó, o comando é cat, espaço, aquele tumor.sec, pipe, grep, sinal de maior, entre aspas. Ah, entendi. Eu deixei o saída e não. Eu estava eu tava perdido do meu Brasil, eu estava só mostrando como seria para gravar uma coisa com saída. Quando você usa o sinal de maior sem aspas, significa computador. Grave isso aí para mim, tá? Então, para eu Aham. procurar, vocês não contaram, né? Então, voltem flechinha para cima, né? Setinha do teclado para cima, para vir essa linha de comando, dá um espaço e coloca a flag, né? A gente chama isso de bandeirinha, né? Flag -C. Ele vai contar para você quantas linhas tinha o sinal de maior, tá bom? 510.703, tá bom? Muito bem. Beleza, eu vou dar um clear aqui. Vou dar um ls. Muito bem. Então, agora a gente vai fazer o seguinte: a gente vai se perguntar quantos transcritos de ACE2 tem nas 510.000 sequências. Percebam uma coisa, eu não estou dando aula de Blast aqui não, mas a primeira aula de Blast que você tem na vida, você pega uma sequência, manda para o NCBI e tenta descobrir o que ela é. Nós estamos fazendo o contrário. Nós estamos pegando uma sequência conhecida e vamos fazer um blast no nosso transcriptoma. Eu quero que vocês notem isso. Nós estamos fazendo um blast ao contrário do que você aprende numa aula de biologia molecular e tal, né? Quando você aprende pela primeira vez. Você pegaria cada uma daquelas 510.000 sequências, faria um blast para cada uma delas e aí anotaria quantas são ACE2. É um trabalho muito louco, né? O que nós vamos fazer? O contrário, pegar uma sequência categorizada e fazer um blast naquelas 510.000. Tá bom? Estão prontos para isso? Entenderam que eu virei o jogo. Eu não estou fazendo o blast das 510.000 e anotando quantas ACE2 deram.
Eu estou pegando a ACE2, que é o receptor do coronavírus, e eu quero saber se, por acaso, essa célula do tumor de mama tem expressa esse receptor do coronavírus, né? Então, é só para a gente ter uma ideia de se coronavírus infectaria a mama, ou pelo menos o tumor, né? Então, vamos ver. Então, eu vou usar o Blast antigo que eu instalei nessa máquina, que hoje em dia é difícil achar ele, é o Blast Legacy, né? E ele é um pacote que você comanda por Blastal, e pode dar um espaço aí, ó, Blastal, tá? A primeira coisa que você tem que falar para ele é a modalidade de programa que você vai usar, porque o pacote Blastol, né, porque tem todos os blasts, ele tem blast de nucleotídeo para nucleotídeo, proteína para proteína, né? Você pode pôr uma sequência de nucleotídeo e procurar numa base de dados de proteínas. E você pode fazer uma coisa diferente que nós vamos fazer agora, que é usar uma sequência de proteína e procurar numa base de dados de nucleotídeos. Como que ele faz essa mágica? Ele faz um trabalho interno, até meio grande. Ele vai pegar aquelas 510 mil sequências, né? E vai traduzir elas em proteínas. E aí vai fazer um alinhamento no mundo proteico, né? Porque lembre-se, né? Eu até perguntei para vocês o que era alanina, né? Porque a sequência que nós temos é de aminoácidos. Para procurar em nucleotídeos com uma sequência de aminoácidos, alguém sabe qual que é a opção de blast que eu uso? Não precisa saber, não. Blast X? Blast X. A minha sequência é de aminoácidos e eu vou procurar numa base de dados de nucleotídeos. T-Blast N. T-Blast N, muito bem. Então, assim, claro que vocês têm backgrounds completamente diferentes, né? Então, aquele tutorialzinho que eu mostrei ali na web, né, de alinhamentos, depois eu mando para vocês por e-mail de novo. Se vocês fizerem sozinhos, vocês vão pegar essa teoria de T-Blast N, né? Entendeu? Então, nós vamos ao T-Blast N, tá? Translated Blast N. Então, a gente vai comandar com "-p" e dar um espaço, né? Que é o programa do pacote, né? Então, assim, hoje a minha aula é mais de Linux do que de Blast, né? Então, por exemplo, como que eu comando o T-Blast N? Eu falo para ele "-p", né? Porque o computador está lá no ICB, perto do banheiro feminino, e ele tem que saber que eu quero usar o T-Blast N. Então, eu coloco "-p", dou espaço e escrevo T-Blast N. Tá? Muito bem. Então, é aula de Linux básico, de linha de comando. Como que eu falo com o programa por linha de comando? Com menos isso, com menos aquilo. Tá? Então, eu escrevi Blastal, espaço "-p", espaço T-Blast-N. Já coloquei o programa. Como que eu falo para ele qual que é o input? Qual que é a minha sequência de pesquisa? Seria a minha query, né? Mas como que eu chamo o meu input? Com "-i". "-i", espaço, tá? E aí vocês vão colocar ACE2. Só colocar um A ou AC, ele vai preencher ACE2 para você, porque você está no diretório onde a ACE2 está, né? Então, assim, ele vai escrever para você ACE2, né? Beleza? E muito bom. A minha tela vai mudar, mas eu vou colocar "-d", colocar um espaço. Atenção, perdidos. "-d", ó. "-d", vou colocar um espaço, tá? A minha tela vai pular a linha, mas o que eu vou colocar aqui é /home, /treinamento, /blastiala, /454 data, /tumor.sec, tá? /h, tabulei. TRA, tabulei. BL, já percebi que eu tenho uma pasta lá que começa com B também. BL. 4, tabulei. T, tabulei. Dá um espaço, tá? Muito bem. Por enquanto, eu tenho as coisas mais simples para fazer um blast. Eu tenho o programa que eu vou usar,
o input e o database. Bom, você jamais faz um blast no computador sem cortar fora aqueles resultados que você não quer nem saber, tá? Existe um cutoff estatístico que é chamado de e-value, e-value. Eu acho que pouca gente consegue falar e-valor, né? Talvez quem falaria e-valor, a Raquel falaria e-valor, não. Ninguém que eu conheça assim fala e-valor, né? A gente fala e-value, tá? Lá naquele meu tutorialzinho lá tem uma demonstração muito linda do que é o e-value, mas a gente vai fazer um corte de e-value. Eu costumo usar 10 a menos 10, tá? Então vocês vão colocar assim, menos espaço, tá? Para comandar qual seria o valor de e-value, e a gente coloca ele em, como chama isso? Notação científica. Igualzinho tem no Excel, né? Notação científica. 10 a menos 10, você escreve assim, 1 é menos 10, tá? Isso significa 1 elevado a 10 a menos 10. 1 elevado a 10 a menos 10, né? É uma notação que tem no Excel, né? Vocês devem estar acostumados a notação científica, né? 1 vezes 10 a menos 10. Beleza, então tudo que tiver um valor não bom não vai ser escrito. Nós só vamos escrever como resultado aquilo que for legal, tá? É um valor de corte. É uma chance de você encontrar uma coincidência e ela ser obra do acaso, né? Então, se você rejeita o acaso num experimento desse tipo, a hipótese alternativa é homologia, né? Inclusive, eu vou falar uma coisa muito em segredo para vocês, mesmo no curso de bioinformática, não saiam por aí dizendo que o BLAST infere homologia entre as sequências, tá? Por favor, digam lá fora que ele infere a similaridade entre as sequências, porque senão, festas juninas estão chegando aí, você pode ser queimado numa fogueira lá no ICB, tá bom? Se tiver festa junina, se você falar que Value detecta homologia entre as sequências, fala que é a similaridade. Na verdade, ele é péssimo o BLAST é péssimo para similaridade, porque é só uma similaridade local, ele dá um score ali, mas logo depois que ele te dá o score, ele tenta ver quantos alinhamentos melhores que o seu, né, aquele que ele obteve, dado real, ele teria conseguido por mero acaso. Então, nessa hora, ele está calculando o e-value daquele alinhamento que ele fez, tá? E nessa hora, ele não está medindo mais similaridade. Ele está tentando mostrar para você se aquela similaridade que ele obteve toscamente foi compatível com o acaso ou se foi muito mais rara do que seria por acaso. Então, na verdade, ele está tentando te dar uma base para inferir se é acaso ou a hipótese alternativa. A hipótese alternativa é que essas sequências seriam primas, né? Tataraprimas, elas seriam parentes, né? Em outras palavras, homólogas, tá? Mas não falem que BLAST infere homologia, senão vocês vão ser queimados numa fogueira e não me responsabilizem. Bom, quando a gente está comparando sequências em qualquer experimento e a gente quer identidade, né? Eu estou com a sequência de ACE2 e eu quero achar o transcrito de ACE2, eu desligo um filtro de baixa complexidade. O BLAST, por default, ele tem um filtro onde ele tenta mascarar uma região da proteína que seja só assim, kkkk, entendeu? Né? Lisina, 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 lisina. Ele mascara regiões repetitivas e por default, mas a gente desliga ele, né? Com -F espaço falso, -FF, tá? Estou desligando o filtro de baixa complexidade. Quando você está fazendo uma busca que você não conhece o genoma, deixa o filtro ligado, porque muita região repetitiva, por exemplo, em paramécio, um BLAST em paramécio tem tanta região repetitiva
que estraga o seu resultado. Mas quando você está buscando identidade entre a proteína e seu transcrito, é melhor você deixar contar as regiões de repetição que existem, tá? Mas, assim, isso é muita teoria, deixa para lá. Só, por favor, desliga o filtro com "-ff", né? Falando Linux. Deixa eu ver o que mais a gente tem que fazer aqui. O número de processadores é com "-a". Na versão C++ é "-thread", né? "-a". Vamos colocar 20 processadores para cada pessoa. "-a" espaço 20. Acho que eu vou colocar só a saída agora, com "-o" de output, né? Vamos escrever saída, tá bom? Beleza. Então, eu podia estar matando, eu podia estar roubando, eu podia colocar esse job no background. Para colocar no background, é só colocar um i comercial, Sandy Júnior, tá? Vocês podem se atrapalhar um pouco? Vamos se atrapalhar, tem pouco aluno mesmo. Coloca aqui um i comercial no fim, que é para jogar para o background. Quero dar uma última olhada na minha linha de comando, ou é melhor dar um enter aí para ver? Ele vai te dar um PID, tá? Esse aí é o número do PID que está rodando, na verdade já acabou. Eu não sei como, se eu der um ls aqui, ele vai falar de novo o número do PID, concluído. Eu nunca consigo escapar dele falar para mim que está concluído. Ele fala, mas se eu der um ls aqui, ele tem um arquivo chamado saída, tá bom? Muito bem. Estamos indo bem. Estamos demonstrando como é que a gente enxerga quantos ACE2 tinha em quantas sequências? 540 mil, né? Muito bem. Nós vamos dar um less em saída. Less saída, tá? Muito bom. Todo mundo conseguiu aí sua saída? Deu pau para alguém aí? Dá um grito. Tranquilo, né? Essa é a saída normal do BLAST, uma saída que não usamos na bioinformática, mas eu tenho que mostrar para vocês ela, né? Sabe que a gente fez o primeiro congresso da B3C, o primeiro X-Meeting, foi em Caxambu, porque era barato para os estudantes, né? Pagava R$ 40 para ficar num quarto com café da manhã, almoço e janta da melhor qualidade no próprio hotel do Congresso, e era na ala velha. Era uma ala mofada com 6 camas por quarto. Quando o ônibus chega lá, eu vou lá ver como é que tá a ala velha, estava fechada. Aí eu falei para os caras, o gerente do hotel, meus alunos vão ficar como? Eles falaram assim, o hotel não estava cheio, a gente está tendo pouco congresso, você foi legal de trazer o seu congresso para cá, nós botamos seus alunos todos na ala nova, com banheira, toalha, torneira dourada, tal. Eu falei, mas não tem dinheiro para pagar a diferença. Eles falaram assim, não, nós não vamos pagar, não, nós vamos pagar os mesmos R$ 40 por dia. Ficaram todo mundo em quarto com banheira, na maior chiqueza. E foi assim o primeiro X-Meeting. E a primeira palestra foi do Altschul, que foi esse cara aqui, o Stephen Altschul, que na época era interessantíssimo, porque era autor do BLAST, né? E como ele ia dar um seminário mais computacional, a segunda palestra do X-Meeting foi o cara que inventou o Gene Ontology, né? Então, o Stephen Ashburner, né? Então, a gente abriu a bioinformática no Brasil com o cara do BLAST e do Gene Ontology, esse Altschul aqui. Então, agora eu vou apertar minha setinha para baixo aqui, ó, tá? E ele vai passar uma tabela. A minha tela está muito fechada, eu vou dar uma esticadinha, a letra de vocês vai ficar um pouquinho pior aí, mas vocês veem que tem uma tabela, né? Quantos hits deram? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não é um gene lá muito expresso, mas ele não está ausente, não, tá? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 transcritos, tá? E logo embaixo ele começa a descrever o primeiro, né? Que é esse 030887, né? Ele mostra o alinhamento, tá vendo? Vocês estão vendo aqui que a query que a gente mandou era uma sequência de aminoácidos, né?
E vocês sabem que o transcriptoma é uma sequência de nucleotídeos, mas ele traduziu os nucleotídeos em 6 proteínas, pela primeira letra, pela segunda letra, pela terceira letra, e depois na fita oposta, pela -1, -2 e -3. Aqui no caso, ele achou uma similaridade, né, com a frame -3, significa, ele pegou aquele transcrito, ele traduziu as fitas de baixo, né, vindo de trás para frente, a -1, -2, -3, e ela deu essa sequência que está aí embaixo aqui, né, que é a do subject, tá? Então, isso aqui era uma sequência de nucleotídeos e virou uma sequência de aminoácidos. Tanto que o número que está aqui é de nucleotídeo. Você pode ver que de 2 para 73, não tem 71 caras aqui, né? Tem 1/3 de 71 aqui, né? Então, sei lá. Então, essas numerações são do nucleotídeo para você poder ter como referência. Bom, vamos apertar a letra Q. Estamos indo bem, nossa primeira hora está indo embora aqui, mas é tudo que eu preciso mesmo. Apertei a letra Q, vou dar um LS aqui de novo, só para ver que eu criei essa saída. Beleza. Se vocês já estão bem treinadinhos a mexer com o servidor, tá dando tudo certo aí, né? Tudo certo por aí? Tem alguém que não conseguiu ver a saída? Bom, agora eu vou trocar uma coisa na linha de programa. Vocês vão apertar a setinha para cima para mim até voltar aquela linha de blast, tá? Como eu dei vários comandos, eu vou flechinha para cima, flechinha para cima, flechinha para cima, achei, tá bom? Beleza. Então, eu vou trocar algumas coisas aqui. Todo mundo achou sua linha aí, por favor? Mesma linha de comando. Eu vou adicionar uma instrução que não é aquela que o Binformata usa, não é, mas é só para ensinar para vocês um pouquinho melhor sobre os valores que a gente viu na saída normal, como que a gente vê eles numa saída tabulada, beleza? Então, vocês vão trocar aqui, ó, onde está escrito saída, vocês vão escrever M9 saída, tá? E beleza. E aí, vocês vão escrever -M9, tá? Eu tenho uma dúvida aqui, um branco. Eu acho que é -M9 que se escreve mesmo, né? Deixa eu ver aqui no meu tutorial. Eu acho que é assim, -M9. Estou consultando meu tutorial, que faz tempo que eu não rodo um blast desse jeito. Eu estou vendo lá no meu tutorial, tem as coisas assim. -M9 mesmo, primeiro. -M9, tá? Não importa onde o cursor está para você dar Enter, mas, ó, presta atenção. Eu escrevi que o -O vai ser -9 saída e eu comandei -M9. Beleza? Prontos para dar Enter? Vamos lá. Dá um LS. Eu não sei fazer ele não falar comigo que ele concluiu o job número X, mas ele escreveu o M9 saída, tá? E agora eu vou dar um less no M9, posso tabular, tá vendo como eu faço? Eu nunca escrevo até o fim, vocês também não. Less M9 saída, tá? Olha, eu vou tentar esticar minha tela, a letrinha vai ficar ruim para vocês, mas como vocês têm a de vocês aí, ó, eu vou esticar minha tela para as 12 colunas caberem, tá? Por que eu escolhi menos M9? Porque a diferença do M9 para o M8, que eu vou rodar em seguida, é que ele tem esses comentários aqui em cima.
quando a gente tem um resultado, um arquivo com o jogo da velha, né? Não significa que isso aqui vai aparecer no Facebook e no Instagram, não. Significa que você vai... a pessoa que... É universal isso, né? A pessoa que for processar esse arquivo, se ela quiser, ela ignora os comentários, né? São comentários sobre o resultado. Então, ele falou lá qual que é a versão do BLAST, que a minha query era EC2, que a minha database era o tumor.sec, e os campos da tabela, o primeiro é a query ID, o identificador da query, que é o identificador da EC2. Ela aparece aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vezes, né? 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vezes. Eu contei 7, são 8 vezes. Aí, aqui está o subject, que é o assunto da sua pesquisa, né? É o transcrito que você encontrou, tá? Ele encontrou esses transcritos aqui, alinhados com essa EC2. A terceira coluna é a porcentagem de identidade, né? Tem uma aqui que está com uma identidade muito tosca, na verdade. Esse 54 aqui está muito esquisito, né? Mereceria uma inspeção. Como a gente colocou um eValue de 10 a menos 10 e ele está menor do que 10 a menos 10, eu vou ter que aceitar, tá? Eu precisaria inspecionar para ver que raio de erro de sequenciamento é esse, mas eu posso também aplicar um filtro onde eu aceito identidade somente acima de 96, né? No caso aqui 95, por exemplo, tá vendo? Beleza. Então aqui é a porcentagem de identidade, o tamanho do alinhamento, e as colunas que mais nos interessam são o eValue e o score, tá? Então, os eValue estão aqui e o score tá aqui, tá bom? É assim que o Bioinformata trabalha. Não sei se vocês já rodaram BLAST, mas a gente trabalha com a saída tabulada, tá? Hoje em dia, você pode escolher quais colunas você quer. Antigamente, na minha época, era essa padrão e olha lá, né? Então, hoje em dia, você pode colocar um monte de valores, né? O BLAST evoluiu bastante. Então, aqui a gente teria detectado o número de hits da EC2. Lembrem que foi um BLAST invertido. Eu não peguei o transcriptoma e fui olhando o que tinha lá. Eu peguei a EC2 e fiz um BLAST, né? Beleza. O que mais que eu tenho que falar aqui sobre essa tabela? Nada. Agora eu vou rodar o programa com o comando "-m8". O comando "-m8", ele vai fazer o mesmo resultado, vocês podem ver que vai ser o mesmo resultado, só que sem o comentário. Eu rodei com "-m9" e rodei a saída normal, né? Para primeira vez que a gente faz isso juntos, né? Mas ninguém usa M9, o pessoal usa M8 direto, vai aparecer aquela tabela lá de baixo, né? Sem o cabeçalho, tá bom? Então vamos fazer só para ver, tá? Volta a linha aqui para cima, né? Volta a linha aqui para cima. Vamos trocar M9 saída por M8 saída e M9 por M8, tá? Então, eu vou diminuir a minha tela para vocês verem melhor. Vamos parar depois da letra 9, apagar voltando assim, ó, tá? E colocar o 8 aqui, tá? E vamos trocar também aquele 8 no arquivo da saída, ó. Eu parei em cima do S, vou dar uma resinha, vou colocar um 8 no lugar. Eu não preciso levar o cursor até o fim. Se vocês forem fazer algo junto com alguém do seu laboratório, não me leva o cursor até o fim nessa hora, porque é falta de etiqueta, entendeu? Você vai dar enter aí mesmo. O cursor não tem que estar no fim, entendeu? Ele tem que estar em qualquer lugar da linha mesmo. Então, olha aí, Perdidos no Meu Brasil, eu troquei para M8 saída e -M8, beleza? O que vai acontecer? Vou dar enter aqui,
ele rodou um processo para mim, eu dei um outro Enter e vou dar um ls aqui, e aí ele escreveu o M8 saída que está ali, tá? Eu vou dar um less M8 tabulador e vai vir o M8 saída, tá? Então, como vocês viram, eu tenho uma tabela, eu só quero que vocês me decorem que a query é a primeira coluna, dá para ver, né? Tá? Os transcritos estão na segunda coluna, tá? E o e-value e o score são as últimas, tá bom para vocês, né? A identidade está na terceira, beleza, mas, por favor, primeira coluna é a query, tá? Agora, eu quero saber uma coisa. Se eu dar um comando que conte o número de linhas ou quantas vezes a AC2 está repetida na primeira coluna, eu tenho a transcrição da AC2, não tenho? Tá? Não vou nem perguntar para vocês, é isso aí. Ó. Se eu contar quantas vezes a AC2 está aparecendo na primeira coluna, seria a expressão, quantos transcritos tem de AC2, tá? Como que eu faço isso? Eu posso pegar o saída, o M8 saída, cat M8 saída e dar um pipe, tá? Cat M8 saída e dar um pipe. Eu posso fazer um cut menos F1, F de field, a gente chama de field, quais são os fields? Eu não sei se vai funcionar não, com cut, mas o cut é o mais simples, então eu vou fazer o cut menos F1, tá? Cat saída, cut menos F1, tá bom? Beleza? Olha lá, eu peguei só a coluna 1, tá? Façam aí, cat, M8 saída, pipe, cut menos F1. Com isso, vocês vão pegar somente a coluna 1, né? E agora, volta a flechinha para cima, né? Coloca um pipe aqui e coloca um programa chamado Word Count, WC, tá? Então, eu dei cut menos F1, pipe WC. O WC é aquela contagem que tem nos processadores de texto. Ele vai falar quantas linhas tem, quantas palavras tem, quantos caracteres tem. O que nos interessa é o número de linhas. Eu tenho 8 linhas, né? São 8 linhas, 8 palavras, 168 letras, eu acho. Eu sempre que uso só olho o primeiro número, então nem sei o que são aqueles outros dois. Então, assim, o WC conta o número de linhas, tá? Podia estar matando, podia estar roubando, podia estar fazendo algum outro processamento aqui, mas então é isso daí. Então, o que eu fiz na nossa primeira parte da aula? Indiquei um tutorial de Blast para vocês reverem esse negócio de BlastN, BlastX, TBlastN, né? Tá tudo lá. Vocês podem fazer depois, não vou fazer com vocês. Tem uma aula sobre isso no ensino remoto de Bioinfo, aula de Blast na web, tem lá. E aí a gente fez um blast de uma proteína que vocês escreveram ela lá depois do banheiro feminino, tá? Então vocês escreveram remotamente uma sequência que vocês pegaram no Uniprot e vocês observaram se essa sequência está presente no transcriptoma, tá? Agora, para terminar a nossa aula, eu vou mudar de uma sequência para muitas. Eu vou apresentar para vocês uma base de dados de todo o metabolismo chamada Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes. Essa enciclopédia, depois eu mostro para vocês aqui na web, ela tem os mapas metabólicos e regulatórios de milhares de fenômenos, né? Não sei se vocês conhecem, acho que eu vou mostrar para vocês o KEGG agora, só para não ficar muito subjetivo, né? Vamos lá. Você pode escrever aqui KEGG.
Aí tem uma propaganda dos caras da QIAGEN que estão vendendo um negócio parecido com KEGG, mas essa aqui, ó, que outra enciclopédia é o Genes and Genomes, né? Só para mostrar para vocês como é que é o KEGG Pathway. Tem vários subsites e o que começou essa base de dados foi o KEGG Pathway, né? Como que eu sei que ela começou assim e como que ela começou? Porque em 2009, o X-Meeting de 2009 foi aberto pelo Minoru Kanerisa, que é o cara que inventou o KEGG. Então, ele contou como que ele inventou. Isso ele não contou no seminário, mas numa pizzaria Esperanza, eu e o Sandro estávamos com ele e perguntamos por que é KEGG, né? Tem um negócio com ovo. Ele falou, não, isso foi uns caras lá que fizeram essa arte. Keg é porque em inglês, com um G só, keg é um barril de chopp, né? E, cara, nós tomamos muita cerveja com ele, tanto que ele aprendeu a falar português apenas 2 palavras, né? Claro, obrigado, essas coisas, né? Mas ele aprendeu a falar muito bem. Skol, 2. Porque a gente na época era Skol, lá a gente bebeu original, mas era mais comum beber Skol naquela época. Aí ele aprendeu a falar e ele pedia sozinho. Então, quando acabava, assim, ele viu o garçom Skol 2, direitinho, e o cara trazendo cerveja e nós bebendo, 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 bebendo. Então, ele me contou que quando em 1995 sequenciaram Haemophilus influenzae, no final do ano sequenciaram a Escherichia coli e o Bacillus subtilis. Aí ele teve uma ideia de colocar as proteínas da via glicolítica desses 3 organismos num mapa e depois foi crescendo, crescendo, crescendo e aí virou isso aqui. Então, ele tem aqui metabolismo, né? Tem mapas globais do metabolismo. Ele começou por esse mapa aqui, que é da glicólise, né? Depois, metabolismo energético, lipídio, nucleotídeo. Não sei se vocês já viram isso, mas você consegue estudar qualquer qualquer função biológica, né, pathways, aqui, estão todos organizados, né? Tem também sistema hematopoético, endócrino, insulina, né? Síntese de hormônio da tireoide, digestão, bile, tudo que você quiser aqui, sistema nervoso, tem vários pathways que existem lá, de doença infecciosa, né? Não sei se ele não tem coronavírus. Na verdade, ele tem coronavírus, só não estou achando aqui. Ah, coronavírus disease. Vamos dar uma olhada como é que está o pathway dele de coronavírus disease. Deve ter uma ACE2 ali, né? Vamos ver aqui. Tá? Ó, tem a ACE2, né? Tem essa aqui, tem essa aqui. Então, eu vou mostrar para vocês uma coleção de sequências que tem a sequência da ACE2 humana, da NRP1, dessa daqui, daquela outra, daquela outra, daquela outra. Todas essas proteínas que estão nas caixinhas aqui estão num arquivo que eu vou dar para vocês agora, tá? Vou apresentar ele para vocês, tá bom? E o que nós vamos fazer? Nós fizemos um blast de ACE2 no transcriptoma humano, tá? Nós vamos fazer um blast de todas as proteínas do KEGG inteiro naquele transcriptoma. E nós vamos saber quantas vezes a ACE2 foi expressa, essa aqui, tá? Nós vamos obter agora, nos próximos 15 minutos, o resultado de todas as proteínas que estão nessa base aqui contra aquele transcriptoma, tá? Vocês estão entendendo? Nós fizemos com a ACE2, agora nós vamos fazer com todas. E ninguém vai embora antes de terminar. Agora que vem o truque, né? Vamos lá. Então, deixa eu voltar para o meu compartilhamento aqui. Vocês estão acompanhando até agora aí? Estão entendendo o que vai acontecer agora? O que nós vamos fazer? Vocês estão aí ainda? Sim. Sim, né?
Vocês estão entendendo? Nós fizemos um blast ao contrário, né? Eu peguei o ACE2 e olhei o transcriptoma. Eu não peguei o transcriptoma e fiquei olhando uma por uma. Agora eu vou pegar toda a base de dados do KEGG. Eu convido vocês a dar um CAT, pode ser um CAT mesmo, né? CAT. Deixa eu diminuir aqui a tela para minha letra ficar maior para vocês, né? CAT /home /TRE /blast aula CDS com C maiúsculo, tá? Olha o meu C maiúsculo, CDS h.sapiens.nuc. Esse daí são as sequências. Coloca um pipe e coloca um grep sinal de maior entre aspas, tá? Então, o que a gente está fazendo? Jogando na tela um arquivo que eu estou apresentando para vocês, que é o h.sapiens.nuc, que contém a sequência da ACE2, da NRP1, de todas as proteínas do KEGG, e eu vou mostrar a linha que tem sinal de maior, tá bom? Pode dar um Enter aí, tá passando aí. Vocês estão vendo que as sequências, ela tem um identificador que é HSA 2 pontos e um número. Turma de uso de servidores, aqui está o número conhecido como Gene ID, né? Gene ID, turma do uso de servidores, apresento-lhes, tá? Esse númerozinho é igual a uma espécie de CPF, é o Gene ID. Então, memorizem isso aí. Existe uma coisa chamada Gene ID. Gene ID é um identificador único de um gene. Para o gene humano vai ser um número, para o gene de camundongo vai ser outro, é absolutamente único. E os genes, eles, além de ter Gene ID, eles têm uma coisa chamada symbol. Então, esses daqui são os symbols, né? Que são essas abreviaturas. Não é o gene, não é o ID, não. O ID é numérico, tá? E isso aqui é um símbolo. Então, por exemplo, o gene do citocromo B, né? O símbolo é CYTB e o gene ID dele é 4519, tá bom? Bom, vamos voltar a linha de comando para cima e adicionar flag "-c", ó. Perdidos no Brasil, voltei a linha, dei um espaço e pus "-c", tá? Muito bem. Então, isso aumentou, mas o KEGG virou pago agora. A última vez que eu fiz o download das sequências, tinha 25.748. Como é uma aula demo, eu não vou ir lá e fazer um update disso. Deixa essas que estão aí, tá? Mas simboliza tudo aquilo que a gente tinha no dia que a gente fez o FTP, todas as sequências do KEGG. Beleza. E como é que a gente vai fazer um blast disso? Eu vou dar um clear aqui e eu vou até seguir no meu tutorial aqui, se vocês quiserem seguir também. Eu vou lá na Biodados, na Pinguim, e vou em alinhamentos. Acho que eu tenho a minha linha de comando lá, anotação com KO. Não estou mostrando para vocês, mas é a página laranja. Biodados, Pinguim, aula de alinhamentos. E tem uma linha de Megablast lá que eu vou colar, porque eu não sou besta de fazer um erro aqui. Então, pode seguir comigo aqui que vai dar tudo certo. Vocês vão escrever agora Megablast. Esse programa foi escrito por um cara que eu conheci, chamado Sergei Shavirin, um russo que programava para o NCBI, e é uma programação do BLAST gulosa. Em computação é chamado algoritmo greedy, que é o algoritmo guloso. Ele é heurístico, né? Ele tem um jeito de procurar, mas por que ele é guloso? Porque ele somente vai atrás daqueles alinhamentos, daquelas diagonais que estão sendo produtivas. Ele vai abandonando os alinhamentos não produtivos que só fazem ele perder tempo. Então, ele é uma heurística gulosa, ele vai direto naquilo que está sendo bem produtivo.
tá? E vocês vão ver que ele é absurdamente mais rápido do que o Blast, né? Então é o Mega Blast. Então, como que a gente vai fazer aqui? Mega Blast, a gente vai falar "-i", e o "-i" vai ser esse arquivo do h.sapiens.nuc. Se vocês lembram, né? Isso é uma coisa que eu falei, né? Toda pessoa que vai mexer com servidores tem que conseguir lembrar aquilo que eu acabei de acessar agora, tá? Tá, eu não consigo ainda, mas bota na sua cabeça que você vai ter que desenvolver isso, né? Aquilo estava em /home, /treinamento, TRE, né? Treinamento, /BL para ser Blast Aula, tinha um CDS maiúsculo, né? CDS maiúsculo e h.sapiens.nuc, tá? /home, /treinamento, /blast aula, /cds, h.sapiens.nuc. Nunca digitem o nome inteiro, senão pode dar errado, tá? Beleza. A database é a tumor.sec. Onde ela estava mesmo? /home, /treinamento, blast aula, era o sequenciador 454, tumor.sec. Beleza. Então, a saída vai ser "-m8. Podemos colocar como "-m8 mesmo. O programa original era "-d3, tá? Mas ele aceita "-m8 também, que eu já expliquei que é a saída tabulada. Desliga o filtro de baixa complexidade, porque a gente quer buscar identidade entre a proteína, a sequência do KEGG e o transcrito, né? E agora eu vou usar uns comandos que primeiro vamos colocar 20 processadores para cada um, né? 20 cores para cada um, tá? E agora, esses comandos só existem no Mega Blast. Eu posso cortar por identidade "-p", né? Vamos cortar por 95 de identidade, porque foi uma que eu vi lá, então vou deixar 95. E o score, que é aquela última coluna, eu posso cortar com "-s". A gente costuma cortar num alinhamento de proteína com 80. Qualquer coisa que der score abaixo de 80, a gente costuma não usar. Então, ao invés de cortar por e aqui, eu estou cortando por identidade e por score. São flags que só tem no Mega Blast, tá? E "-o", eu vou chamar assim de Mega KEGG, porque é uma análise do KEGG. E agora, por favor, coloquem o i comercial ali, porque senão não vai dar muito certo, não. Coloca aquele i comercial ali. Todos prontos? Quem tiver pode ir dando Enter aí, vai aparecer um PID, tá? Decora o seu PID. Eu vou dar Enter aqui. Alguém quer que eu espere? Não? Espera aí, por favor. Porque eu apertei sem querer na setinha para cima e eu tenho que escrever a linha de novo. Tá bom, vai lá. Você pode achar uma que você já, né, já estava escrevendo, quer dizer, acho que ele não gravou. Mega Blast -i é o h.sapiens.nuc, -d é o tumor.sec. Eu aproveito para comentar, gente, que faz parte dessa disciplina vocês olharem para o h.sapiens.nuc e já saberem onde ele está, né? Para digitar o input, não precisar ficar lendo as letrinhas que eu digitei, entendeu? Mas, assim, memorizar isso, porque o dia que vocês forem fazer um tutorial, o cara vai estar falando inglês, né? E aí, se você for ficar copiando letrinha por letrinha, não dá, né? Você tem que entender a sintaxe e para poder acompanhar o cara, né? Então, é isso daí. E agora, posso dar Enter? Pronto, professor, obrigado. Valeu. Olha, eu ganhei o PID 16136, tá? Esse sou eu, 16136. Cada um de vocês ganhou um outro número. Então, a gente vai dar um comando chamado top. Todo mundo pode dar top aí, se quiser. Não tem problema. E o top, se eu apertar a letra C aqui, por exemplo, eu vou ver letra C que eu apertei, tá? Eu dei top, né? Ele está mostrando o que está rodando. E eu estou vendo que eu tenho 3 Megablasts rodando aqui. Ou só tem 3 pessoas rodando comigo agora, 2 pessoas rodando comigo agora, Camila e você, ou já acabou para alguém, né? Porque
Já acabou algumas aí. Enquanto eu conversava com você, algumas pessoas já devem ter acabado, né? Esse aí deve ser o meu e o seu só. O da Camila, o seu já acabou, né? Dá um LS aí. Da Camila Era já para acabou. aparecer um mega keg? Vai aparecer o Mega Keg. Você pode dar um less no Mega Keg aí, que você já vai vendo como é que ele tá. Sim. Só tem um rodando aí. Acabou, Ian, tá vendo? Oi. como que sai dessa tela do top aqui? É só apertar C? Não, é Kid Quit. A maioria dos programas é Kid Quit. Tá? Beleza? Eu vou dar um clear aqui. Agora, se vocês derem um LS, vocês já têm. Tá? Bom, acho que eu convenci vocês de que o Binformata não trabalha com o computador dele, ele trabalha com um servidor remoto. Acho que eu convenci vocês que os programas que ele usa, eles são poderosos, porque você acabou de analisar 25 mil sequências do KEGG e se elas são expressas ou não num transcriptoma de 520 mil sequências, né? Então dá um ls aí e vamos dar um less no MegaKeg, tá? É uma tabela, como eu falei para vocês, a gente não usa. Eu vou esticar aqui só para vocês verem, né? É mais importante vocês verem quantas colunas tem do que o que está escrito nelas. Vocês estão vendo aqui que a primeira coluna continua sendo a sequência query, né? A sequência do KEGG, que tem esses Gene IDs, né? Vocês estão vendo aqui que essa 51054, ela aparece 1, 2, 3, 4 vezes, tá vendo? Né? Tá? Isso significa que é um gene que tem 4 transcritos, né? Depois aparece um cara que tem um transcrito só, né? Vai ter caras que não aparecerão aqui, porque ele não encontrou transcrito nenhum, né? Esse daqui, por exemplo, apareceu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Epa, vai sair fora aqui. Será que ele continua lá para baixo? Ó, flechinha para baixo. Esse cara é bem expresso, hein? Bem expresso. Um montão de vezes. Então, agora eu convido vocês a apertar a letra Q, tá? Q. E agora a gente vai fazer o seguinte: a gente vai pegar esse arquivo e vai isolar a coluna 1 dele e a gente vai fazer uns tratamentozinhos, tá? Então, dá um cat no MegaKeg, tá? E coloca um pipe. Beleza? Então, a gente vai fazer assim, cut -F1, tá? Acho que a gente pode dar um Enter, vai passar toda a coluna 1 na sua frente, ó, tá vendo? É bom que a gente olha, né? Dá para ver o 4519 a repetidão aqui, né? Tá? Então, vocês aprenderam o comando cut, que ele corta. Eu poderia estar matando, podia estar roubando, podia estar pedindo para ele a coluna 12. Não tem problema, tá? Então, eu fiz um cat -F1. Volta flechinha para cima para pegar a linha, coloca um pipe aqui. Olha, do jeito que o blast foi feito, ele foi feito por ordem. Então, essa coluna, ela já está ordenada, mas às vezes pode acontecer do seu resultado estar um pouco misturado, né? Esses identificadores estarem em ordem não tão boa. Então, a gente vai escrever assim, sorte e dá um Enter mesmo. Não, dá um Enter não. Sorte pipeless, tá? Eu tô levando vocês a um jeito diferente de fazer aqui. Sort pipeless. O sort é a palavra em inglês para ordenar,
vocês usam isso no Excel, né? Ordenar uma coluna por alfabeticamente, do menor para o maior, do maior para o menor. O sort vai fazer isso. O pipeless vai evitar que o arquivo saia passando na sua frente, tá bom? Então ele vai fazer uma continha e agora ele ordenou. Como ele está ordenando strings, né? Uma sequência de caracteres, ele não vai conseguir ordenar HSA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Isso aí é o jeito que um computador ordena coisas por string, né? Ele coloca primeiro os 10, depois os 100, depois os 1000, entendeu? Vai ordenando assim. Ele ordenou todos os carinhas aí, né? Vocês estão vendo aí que o 1006 está ordenado, o 10.007, o 10.010. Quanto mais tiver repetido um cara aqui, mais ele é expresso, tá? Beleza? Muito bem. Então, vamos apertar a letra Q para sair daqui. Q. Eu vou encompridar essa linha de pipe aqui aos poucos, tá? Eu vou subir, eu vou tirar o less e eu vou colocar uma coisa chamada unique com "-c". Quando eu coloco unique com "-c", todos esses 4519 aí, eles vão virar único. Vai aparecer uma única vez. Só que na frente vai aparecer quantos 4519 existem aí, tá? E coloca um pipe e coloca less também, para você poder enxergar ele aos poucos, tá? Então eu fiz cat megakeg, cortei a coluna 1, ordenei com sorte e dei esse tal de unique "-c" e dei pipeless para a gente poder enxergar aos poucos. Ele pensa e aí ele coloca lá, tá? Então, olha só que interessante. Ele tem 3 HSA10, 2 HSA100, né? 3 HSA não sei o quê, tá vendo? Ele está mostrando para você os genes mais expressos, tá? Bom, é claro que os mais curiosos seriam os mais expressos de todos, né? Então, eu vou ensinar para vocês como que eu dou um sorte pela coluna número 1, tá? Vamos fazer um sorte na coluna 1, tá bom? Não apareceu nenhum cara com mais 500 aqui por enquanto, mas juro para vocês que tem uns caras aí que expressão alta. Vamos apertar a letra Q para sair daqui, volta a linha para cima, esperando vocês, tira o less, né? E agora nós vamos seguir o tutorial. Vocês vão colocar um sorte meio complicado. Sorte com "-k", começando na coluna 1 e terminando pela coluna 1, né? Concentrado só na coluna 1, sabe? Quando você quer, sorteia por qual coluna? Por essa, depois por aquela, né? Então, o sorte vai usar a coluna 1, tá? Ele vai usar uma instrução numérica, tá? Ele vai se referir a 1, 10, 100, 1000 como números, então ele vai colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, entendeu? Não vai ordenar como strings, mas vai ordenar como números. E para ele ser recursivo, né? Para ele ordenar do maior para o menor, a gente vai colocar "-r", tá? E agora, para a gente poder gravar esse resultado, você vai colocar o sinal de maior sem aspas e vai escrever resultado, tá? De tal maneira que ele vai pegar o megakeg, cortar a coluna 1, ordenar, fazer o unique "-c", ordenar pela coluna 1, usando ela como números e do maior para o menor, e vai salvar isso como resultado, tá? Então, vocês aprenderam bastante comandos hoje aqui, né? Sorte, unique "-c", e aí pode dar um enter, que nós vamos dar um less nesse resultado aí. Alguém precisa copiar a linha? Posso dar enter? Aí a gente vai dar um less no resultado, ó, tá? Olha lá o que aconteceu. Ele teve um gene que ele teve 258 transcritos, outro com 257, outro com 257, outro com 255, e assim vai, tá? Se você for baixando aqui, você vai vendo que ele vai do maior para o menos expresso, tá? Muito bem. Então, lá vou eu para o mais expresso aqui, deixa eu ver quem que é ele, né?
É mais fácil dar um Q e dar um less de novo do que voltar lá no topo. Mas lá vou eu. Bom, eu vou até copiar e colar no meu computador aqui para não errar, para não ter que decorar. Esse HSA aqui, ó, eu vou copiar. Eu não preciso dar Ctrl C, não. Só de iluminar ele já está copiado. Eu vou colar aqui em qualquer lugar no meu computador, tá? E vou apertar a letra Q. E eu acho que eu vou terminar a minha aula de hoje, para não me estender muito, mostrando para vocês quem é esse cara no nosso arquivo de sequências do KEGG, tá? Então, dá um cat no /home, /treinamento, TRE, né? /blastaula, /cds, /h.sapiens.nuke, coloca um pipe e dá um grep, e vou até colocar entre aspas para ficar mais bonitinho, nesse cara aqui, tá? grep HSA 2.221143, tá? Sem aspas funcionaria, mas com aspas é melhor. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando aquele arquivo que eu usei para fazer a busca do BLAST e estou tentando achar lá a linha, né, que tem a definição daquele gene mais expresso, tá? Então, assim, eu peguei lá um N6 adenina specific DNA metiltransferase, né, como sendo um gene muito expresso no tumor, tá? Muito bem. Beleza. E agora, como parte do ensinamento de uso de servidores para vocês e como que as pessoas processam grandes quantidades de dados, na próxima aula nós vamos verificar como que um bioinformata trabalha de verdade. Aí eu vou explicar uma historinha para vocês. Eu tenho uma amiga que trabalha no Bioagro em Viçosa. Alguém conhece o Bioagro de Viçosa aí? Alguém estudou em Viçosa? Conhece alguém do Bioagro de plantas? Professora Luciana? Ninguém estudou em Viçosa aqui? É legal lá. Ela veio me visitar no laboratório. Tava eu e o Gabriel. O Gabriel ele tinha um banco de dados baseado no KEGG, né? E aí ela chegou e falou assim: olha, que bom que eu encontrei vocês aqui. Eu estou interessado num projetinho que eu queria fazer em colaboração com vocês. Eu queria saber das proteínas que a leishmania tem, quais proteínas o homem não tem a proteína homóloga, né? A proteína que é só da leishmania, que o homem não tem. Eu olhei para o Gabriel, né? Assim, aquele olhar de faz a pesquisa aí, porque o Gabriel já tinha um banco de dados com tudo isso, né? É um banco de dados que a gente usa na bioinformática chamado de MySQL. E aí, para o Gabriel ter tempo de achar o número certo, eu falei assim: ah, não entendi direito, você pode me explicar o que é mesmo? Aí, basicamente, ela repetiu, é claro que eu tinha entendido, o Gabriel também. Não, é porque eu queria fazer um anticorpo, não sei o quê, eu queria fazer um projeto focado na proteína que a leishmania tem, mas que o homem não tem. Aí, como vocês são bioinformatas, eu queria saber como é que é, tal. Eu falei assim, ah, tá. E aí, você quer receber isso por qual e-mail? Aí, qual que é o seu e-mail? Ela falou, meu e-mail é isso aqui, porque demora para fazer isso assim, não. Gabriel, manda para ela a lista de proteínas. O Gabriel tinha consultado o banco de dados, já estava com a lista de todas as 400 proteínas que uma leishmania tem e o homem não tem, e já estava mandando para o e-mail dela. Eu falei assim, não, o Gabriel já está mandando para você. Quantas são, Gabriel? Ah, são 437. Ela falou, nossa, eu sabia que vocês eram poderosos, mas nem tanto, né? Então, eu vou apresentar
para vocês, como parte desses nossos tutoriais, como que um bioinformata estuda o resultado de um blast. Ele não faz o blast uma por uma, ele pega sequências já categorizadas. Pode ser da base do Gene Ontology, pode ser da base do KEGG, muita gente usa do KEGG, né? E ele faz um blast no seu próprio transcriptoma localmente, desse jeito que eu mostrei aí. Já aprenderam isso. Como que ele analisa, como que ele faz aquelas tabelas maravilhosas no final? Quantos genes da via tem e tal? Tem esse gene, não tem esse gene? Aí o orientador te pergunta, tem essa proteína expressa no tumor? Aí você fala, não tem, eu tenho tanto, entendeu? Nossa, é muito expressa, entendeu? Como que o bioinformata faz isso? Ele faz com linhas de comando, mas não com linhas de comando de GNU Linux. Ele faz com linhas de comando de MySQL, né? MySQL mudou de nome, agora chama MariaDB, mas eu conto isso tudo na próxima aula. Eu acho que eu vou daqui para o processamento com banco de dados, porque não consigo mostrar para você como que você trabalha com o servidor sem dar uma ideia para vocês de como que o MySQL funciona. Então, os principais comandos a gente vai rever aqui, né? Algum de vocês sabe trabalhar com MySQL já? Eu já usei uma vez na vida, mas não lembro quase nada, falar bem a verdade. Beleza. Eu trabalho um pouco. Você trabalha um pouco, né? Então, para você, por exemplo, o que é muito interessante é ver como que você consegue ensinar MySQL para alguém que nunca usou numa aula só, né? Então, essas aulas que eu dou aqui, elas são compartilhadas com o pessoal de Natal. E uma das aulas que eles usam lá, que é minha, que a gente compôs aqui, não fui eu, foi o Henrique Veloso que fez para mim, um aluno. Mas eles dão a mesma aula em Natal, porque ela ensina os principais comandos de MySQL, né? Então, assim, num tapa só, a gente ensina como que cria tabela, dá select, usa where. Então, é bem interessante. E em vez de fazer ela com porca e parafuso, que muitos tutoriais são com porca e parafuso, a gente vai fazer exatamente com esse MegaKEGG aí, entendeu? Então, a gente vai processar esse MegaKEGG e lá a gente vai ter o nome do gene, qual é o gene mais expresso, e mais do que isso, a gente vai chegar ao refinamento de saber qual a expressão por vias, tá? Sei lá, reparo de DNA, o que está mais expresso, menos expresso, né? Tudo isso. Então, não tem outro jeito de fazer essas coisas na bioinformática sem ser com banco de dados local. Então, a gente vai abordar o MySQL, mesmo quem já usou vai ter a oportunidade de ver, vocês podem usar, né? Nada aí tem direito autoral. Se quiser dar uma aula de MySQL, pode usar isso aí. Você pede para alguém fazer essa aula, inclusive tem ela gravada várias vezes, que eu já dei, e aí vou mostrar para vocês também. Vai ser interessante porque a gente vai aprender comandos de MySQL. Logo no começo a gente vai aprender a WK, que é um jeito de lidar com tabelas diferente do CUT, e aí a gente vai entrar no mundo do MySQL para dar uma ideia de como que você trabalha com grandes quantidades de dados. Isso pode ser para transcriptoma, para análise de variantes do genoma, para qualquer coisa, né? Então, assim, ter a possibilidade de usar uma MySQL é muito importante. Então, incluir MySQL também nesses nossos passeios, né? Por usar um servidor remoto. Mais uma vez, o MySQL não estará no seu computador, mas estará lá no servidor remoto, lá no ICB, tá? Então, nós vamos usar ele assim e fica isso. Se vocês quiserem acompanhar as aulas que eu dei para bioinformática, eu acho que eu acabei usando 2 aulas lá, então eu dei a aula da teoria de BLAST e dei a aula de BLAST, fazendo BLAST com outras proteínas também, né? Tipos de BLAST também, né? Eu pulei isso e vou deixar para vocês os tutoriais que já estão gravados, né? Principalmente aquela página laranja,
mas também vou mandar para vocês também por e-mail as aulas do ensino remoto, né? Então, vou parar aqui minha gravaçãozinha de hoje, né?